Boa tarde, pessoal. Vou esperar um minutinho só, tá? Tem uma galera boa aqui já, mas eu vou dar mais um minutinho para ver se chega mais gente. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês como vai funcionar a dinâmica. Para quem nunca participou do webinar aqui, basicamente o áudio de vocês, o microfone, ele fica desabilitado, tá bom? Porém, o chat ele está habilitado. Daí eu vou iniciar o webinar dando um treinamento, né, explicando sobre a funcionalidade de transação recorrente, lançamento recorrente, e no final eu venho para cá para a gente poder para eu conseguir ler as perguntas. Então, o fato de vocês estarem aqui no ao vivo ajuda bastante. Porque vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas, tá bom? Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, coloquem aqui no chat. Eu não consigo parar a explicação, porque eu vou estar apresentando para vocês numa base de demonstração de dentro do servidor. Então, eu não vou conseguir visualizar o que vocês estão escrevendo. Quando terminar de explicar tudo que está previsto, aí sim eu venho para o chat e leio e respondo todos vocês, tá bom? Geralmente são os últimos 10 a 15 minutos que a gente utiliza para poder tirar dúvidas. O Cacildo ali já mandou uma mensagem, boa tarde. Bom, acredito que já passou esse um minutinho, né, que eu havia dito que iria esperar. Vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Só um momentinho. Deixa eu só garantir que vocês estão visualizando. Dá um joinha aí, pessoal, por gentileza, para poder só confirmar que está visualizando a tela que eu estou compartilhando. Maravilha, muito obrigado, hein? Bom, como eu havia informado, bom, eu nem me apresentei, né? Eu me chamo Rodrigo Henriques, eu sou arquiteto de soluções aqui na Alfa e o intuito do nosso webinar de hoje é demonstrar e ensinar, né, o conceito da ferramenta transações recorrentes dentro do SAP. Para quem já utiliza o SAP e está acostumado no dia a dia, o primeiro ponto aqui é essa telinha de transação recorrente que muitas das vezes, para usuários específicos, quando loga no sistema, ele já visualiza essa tela aqui. Então, para quem está aí no dia a dia e quiser saber como é que faz para a gente configurar para que você receba essa notificação de confirmação de transação recorrente, eu vou explicar mais à frente para que ela serve. Deixa eu já mostrar aqui como você configura. É no próprio cadastro do usuário, tá? Então, para quem não conhece, a forma mais simples da gente acessar o cadastro do usuário é clicando nesse ícone aqui que parece uma pessoa. Então, você clica nele, ele já abre o cadastro do usuário direcionado para o seu usuário, tá? Então, aqui na aba Serviços, você tem a tag exibir transações, a checkbox, né? Exibir transações recorrentes na execução e exibir lançamentos recorrentes na execução. Eu vou deixar o meu habilitado aqui agora, depois, no final, eu deslogo logo do SAP para vocês visualizarem o que vai ter de diferente, tá bom? Então, para que você habilite as transações recorrentes como pop-up, vamos dizer assim, você precisa que o usuário esteja com essas checkbox marcadas. Claro, se você não quer que um usuário visualize essa função, é importante que vocês tire essa função lá da autorização de usuário e também desmarque aqui esse checkbox, tá bom? Então, vou deixar marcado e vamos começar. Bom, a transação recorrente, ela é uma função que podemos dizer que ela é um facilitador para transações recorrentes, ou seja, transações que se repetem durante um período. A parte mais legal é que ela é totalmente, deixa eu ir direto no menu, ela é totalmente configurável, tá? Eu vou criar um aqui com vocês no ao vivo e a gente vai explicando. Como é que eu acesso a tela de transações recorrentes? Você vai vir aqui no menu de vendas ou compras, que dá no mesmo, tá? É a mesma tela, e você precisa acessar
a opção Modelos de Transações Recorrente. É aqui que você configura a transação recorrente. Quando você clica, ele vai abrir uma tela de filtros. Essa tela ela vai ser interessante apenas para quando você quiser buscar uma transação, ou seja, uma regra já existente, aí você filtra ela nessa tela. Caso a gente queira ver todas as transações lançadas, configuradas, basta você dar um OK aqui, tá bom? Como é filtro, vocês podem usar o filtro que vocês quiserem. Pronto, apertei OK. É bem simples, tá? Mas é bem importante vocês entenderem um conceito e como ela funciona. Bom, vamos configurar uma aqui. Já tenho configurado energia, mas vou configurar um outro exemplo de energia. Por quê? A energia elétrica, ela é um grande exemplo de uma transação recorrente, porque recorrentemente, no caso mensalmente, a gente tem que escriturar a fatura de energia, tá? Independentemente que ela seja uma fatura variável, isso não é um problema para transação recorrente. Inicialmente, como que a gente configura ela? Você precisa dar um nome para essa transação que você está configurando aqui na linha. Então, como eu já tenho energia ali 2, eu vou criar o energy 3. Existe limitação de caracteres, tá? Então aqui, vamos ver aqui certinho quantos que tem. São 8 caracteres que você pode utilizar nesse campo. Então, eu vou colocar aqui energy 3. Então, definir o nome é um campo livre, você vai definir o nome que você quiser. Eu aconselho vocês, como boas práticas, definir um padrão, tá? Então, se você tem o costume de lançar transações recorrentes de faturas, você poderia criar um padrão aqui chamado FAT-ENG, de energia, ou acho que um ENG1 funcionaria. Aí FAT-ENG2, para que tudo que seja uma fatura fique fácil de você configurar, tá? Então é sempre bom. Eu sou apaixonado por processos e eu sei quanto isso ajuda lá na frente. Então, quando começarem a cadastrar, pensa numa lógica para que fique fácil visualmente, tá bom? Então vou deixar aqui como FAT-ENG1. ENG1. Na coluna tipo, é o tipo de recorrência, tipo de documento recorrente que você vai configurar. Eu mencionei que você encontra o modelo de transações recorrente tanto no menu compras quanto no menu vendas, porque realmente a tela é a mesma. O que define qual é o tipo de transação é aqui na coluna tipo. Então, como eu estou falando aqui de uma fatura de energia, eu vou colocar aqui nota fiscal de entrada, tá? Mas eu poderia colocar um pedido de compra também, uma oferta de compra, o que fizer sentido para o processo de vocês. Definir qual é o tipo de documento, agora na coluna número de documento é onde eu vou amarrar um esboço que irá se repetir. Certamente eu não tenho esse documento lançado. O que eu vou fazer? Eu vou lançar esse esboço do zero, tá bom? Então vamos lá. Quem é o meu fornecedor de energia? Vamos ver se eu tenho a Enel aqui. Se eu não tiver Enel, eu vou colocar um fornecedor genérico, tá bom? Olha aqui, ó, fornecedor energia. Então, vou selecionar o meu fornecedor chamado fornecedor energia. Você vai colocar o fornecedor de energia da sua cidade, do seu estado. E aqui na linha, a gente pode ou selecionar um item chamado energia, tá? Vocês terem isso configurado. Deixa eu ver se tem aqui um item de energia nessa base. Bom, não tem um item de energia cadastrado. Então eu vou selecionar um item genérico, só que se vocês não têm esse conhecimento, já fica atento que isso aqui é ouro, tá? Existem duas formas de você lançar despesas, como uma energia, por exemplo. Ou você cadastra um item chamado item de energia ou energia elétrica, porque através desse item você tem a possibilidade de criar toda a sua determinação contábil e fiscal em cima desse item. Então isso facilita bastante, tá? Então é muito comum você ver empresas que cadastram o item de serviço, né, como o serviço de energia,
como um item para poder aproveitar isso. Outra forma seria você trocar aqui, ó. Não, eu não tenho necessidade de cadastrar um item de energia. Eu queria contabilizar essa nota direto na conta contábil de energia. O que que você pode fazer? Você vai trocar aqui o item para serviço. Perceba que quando você troca, ele muda o layout aqui das linhas. Por quê? A partir de agora, ele está pedindo para você selecionar uma conta do Razão e não mais um item, tá? Então aqui, baseado no seu plano de contas, você deve ter uma conta aí contábil de energia. Vamos ver se eu tenho aqui. No meu plano de contas, certamente eu tenho, só não estou lembrando qual é o nome dessa conta. Deixa eu ver se tem energia. Despesas. Bom, eu vou selecionar umas despesas gerais aqui, tá? Porque eu não estou encontrando nada. Só tentar mais uma vez. Tenho energia elétrica. Maravilha. Então, eu vou contabilizar essa minha nota direto na conta de energia elétrica. Então, eu não preciso transitar ela em cima de um item, tá? Vou deixar já pronto aqui meu código de imposto, né? Perceba que ao colocar o uso principal, ele não puxa para cá automático, né? Porque eu não consegui aproveitar a determinação fiscal. Então, essa é a parte ruim. Mas do item, né? A determinação fiscal do item. Então, eu vou colocar um código de imposto na mão aqui. Bom, vou definir o meu valor. Então, a minha energia elétrica aqui, média, é de R$ 1.000. Vou definir aqui e prontinho, tá? Não, na verdade, eu consigo definir também a condição de pagamento. Vocês podem definir aqui a condição de pagamento, se necessário, porque esse é um esboço, tá? Mas eu vou deixar como à vista mesmo, no valor de R$ 1.000. Não precisa se preocupar com a data, porque é um esboço. Eu vou apenas adicionar esse esboço no meu sistema. O que que ele vai fazer agora? Ele amarrou aqui na linha da transação recorrente que a gente está configurando esse documento de esboço. Ele é o coração da operação, tá? Por quê? Esse documento é o documento que a gente está dizendo que ele vai se repetir baseado numa recorrência. Que recorrência? É a próxima coluna. Você vai definir essa recorrência agora. A nossa recorrência de energia é fácil, porque é uma energia mensal, é uma recorrência mensal. Mas, se, por exemplo, você tem aí um financiamento que você tem que pagar de 15 em 15 dias, você pode lançar esse financiamento como uma recorrência e colocar a recorrência dele como quinzenal, tá bom? Por quê? Porque é assim que funciona a sua regra para aquele documento específico. Então, defina o esboço, amarre aqui na linha e agora defina qual é a recorrência. Bom, a minha conta de energia aqui, ela vence todo dia 5, mas eu recebo por e-mail essa conta todo dia 1º. Então eu vou dizer que todo dia 1º o sistema ele vai me avisar que eu preciso lançar uma conta de energia, tá bom? Só que o documento já está pronto, lembre-se disso. Ah, bom, na verdade, vamos colocar dia 20, né? Porque hoje é dia 20, o dia dessa apresentação, e aí eu vou colocar dia 20 que ele já vai cair hoje. E aí a gente já consegue visualizar como que isso aparece. Então, estou dizendo que todo dia 20 ele tem que me avisar que eu tenho que escriturar a minha fatura, tá? Data de início, eu estou colocando que é hoje. A próxima execução ela fica bloqueada, porque ela é o montante da regra que você definiu aqui na linha. Se eu colocasse 21, ó, a próxima execução é no dia 21. Se eu colocar dia 19, ela é apenas 19 do mês que vem. Então, como eu quero que vocês visualizem hoje como essa recorrência ela aparece, então você define aqui a data que você quer que ela se repita. O válido até é o campo que você delimita até quando essa regra ela é válida, tá bom? Então, para o nosso exemplo de energia, eu não vou colocar uma data fim, mas para um empréstimo, por exemplo, ele tem uma previsão de término. Então, você pode
programar essa recorrência de pagamento contra o seu banco, né, para você escriturar essa fatura. E você vai colocar quando é a última vez que ele tem que te sugerir. Então, quando você define a validade, você acaba com a regra naquele momento. Perceba que eu tenho várias regras aqui que elas já foram finalizadas, porque foi definido uma data fim, tá bom? Então, se vocês querem delimitar até quando essa regra é válida, é nesse campo válido até. Maravilha. Lancei a minha regra. Clique em atualizar, vou dar um OK aqui e já está no sistema. Como eu disse, lembra lá no início que eu mostrei que aqui no usuário, lá na aba serviço, você clica em exibir transações recorrentes e lançamento recorrentes, que é uma função que quando você loga no sistema ele já aparece. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Claro, não preciso sair do sistema para abrir a tela, eu posso abrir a transação recorrente vindo aqui em vendas ou compras e clicando em transações recorrentes. Mas eu quero que vocês visualizem como isso acontece ao logar no sistema. Porque, levando em consideração o dia a dia de trabalho, lembre-se que eu defini que era no dia 20. Então, cheguei hoje para trabalhar. A primeira coisa que vai acontecer é o sistema me avisar os documentos que estão pendentes de escrituração, tá? Então, isso ajuda bastante a otimizar o tempo de vocês e ter um certo lembrete do que fazer. Ó, já apareceu para mim aqui a telinha de confirmação de transação recorrente, que é exatamente aquela função que a gente habilitou lá no cadastro do usuário, tá? Lembra que eu mencionei sobre o modelo, que é muito importante vocês definirem uma lógica que fique fácil de vocês visualizarem? Primeiro, porque por aqui na transação recorrente ele aparece o nome do modelo que você precisa lançar. Então, para a gente encontrar o nosso tá fácil, porque bastaria eu chegar aqui ó, no primeiro, mas pelo nome do modelo FAT-ENG1, eu já sei que é a minha recorrência de energia. Daí, como que eu faço para lançar ela? Se fosse uma conta, vamos dizer, uma execução que ela já está 100% pré-definida, eu poderia só clicar e executar, tá? Mas no caso da energia elétrica, não. Por quê? Porque o valor ele é variável. Então, como é que a gente executa essa transação e escritura essa fatura definitivamente? Você vai clicar aqui na setinha amarela, que é o link desse documento. Ele vai abrir o documento, isso não altera aquele esboço que a gente amarrou na linha, e você vai colocar o valor exato da fatura de energia que veio no mês. Então, esse mês veio mais barato, veio R$ 800. Você vai finalizar aqui na aba Imposto, colocando o número da fatura, o modelo, né, da fatura que você está lançando. Vou colocar outro aqui no nosso, que é um exemplo. E você vai, data de vencimento. Você vai colocar a data de vencimento exato daquela fatura que você está escriturando. Vamos colocar aqui no dia 5/9. E vou adicionar. Opa, o imposto saiu. Vou colocar um código qualquer zerado. E vou adicionar minha nota fiscal ou a minha fatura, tá? Quando eu adicionei, perceba que na transação recorrente, ela não está mais aqui. Ela era a primeira. Ela não está mais aqui. Se eu abrir o meu modelo de transação recorrente, vamos lá dar uma olhadinha. Vou abrir aqui através de compra agora. Aquela linha que a gente acabou de executar, a próxima execução ela já está aqui para o próximo mês. Então, no dia 20/9, ele vai aparecer aqui na minha telinha de transações recorrente. Vocês podem estar achando estranho que aqui na minha telinha de transação recorrente tem muita coisa. Realmente tem, porque essa aqui é uma base de teste, tá? Mas no dia a dia de vocês, isso aqui vai servir como um checklist, porque vocês vão ir executando e ela sempre vai estar vazia. No dia da escrituração das notas fiscais, por exemplo, você pode usar isso aqui para poder escriturar nota fiscal de prestador de serviço, PJ. Você já deixa pré-definido toda a nota fiscal dele,
de todos os prestadores de serviço aí da sua empresa, e no dia primeiro ele já vem a lista de todo mundo prontinha só para você ir executando. E isso já vai gerar o contas a pagar automaticamente, tá? Então é bem útil, de verdade. A transação recorrente, ela é uma rotina que ela ajuda muito, e não só para otimizar a escrituração da nota fiscal. Falando um pouco mais sobre ela, como a gente viu lá, vocês conseguem aplicar essa regra tanto para venda quanto para compra, porque o tipo do documento é o que define qual tipo de recorrência você está lançando. Pode ser uma recorrência de pedido de venda para um cliente específico, uma recorrência de faturamento contra um cliente, pode ser uma recorrência de pedido, né? E pode ser uma recorrência de nota. Então, tem todos os documentos de marketing aqui do SAP para você poder gerar a sua recorrência. Outro ganho que a recorrência tem: fluxo de caixa. Para quem usa o fluxo de caixa do SAP, é muito útil você ter uma transação recorrente, porque você consegue adicionar aqui esse filtro de adicionar transações recorrentes e definir quais tipos de transação recorrente você quer que leve em consideração para o seu fluxo de caixa. E aí, quando você tirar aqui um relatório, vamos fazer esse teste aqui junto. Eu vou tirar aqui um de hoje, deixa eu colocar a data de hoje. 20/8/2026. Até 31/12/2026. Coloquei errado aqui. Boa. 20/8 até 31/12, tá bom? Vou selecionar a filial. Já todas. E vamos dar um OK aqui. Vou expandir. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui, ó. Eu tenho o FAT Eng 1 previsto aqui, ó, para o mês 9, para o mês 10, para o mês 11 e para o mês 12. Ou seja, se você cria uma recorrência, essa recorrência ela entra como uma previsão dentro do seu fluxo de caixa. Então, se você quer provisionar, você quer até fazer teste, por exemplo, de deixar ali um faturamento previsto para você visualizar no seu fluxo de caixa. Cadastra ele como uma transação recorrente, e aqui no fluxo de caixa, não esqueça de clicar nos 3 pontinhos aqui e marcar quais são os documentos que você quer que ele leve em consideração para sua análise. Então, é muito legal, assim, a transação recorrente, quem não está usando, utilizem, porque isso aqui vai trazer um ganho muito grande para o seu dia a dia. Beleza, então transação recorrente aqui. Não, tem só mais um ponto. Vou aproveitar, né, que a gente tem tempo, só mencionar. Quem utiliza contrato guarda-chuva, quem usa o contrato do SAP, tanto o contrato de compra quanto o contrato de venda, você tem um atalho para transação recorrente, tá? Então, quando você lança um contrato, você tem uma aba chamada transação recorrentes aqui. E ela vai funcionar da mesma forma, tá? A diferença é que ela vai estar atrelada ao seu contrato. Então, aqui, quando você clica na bolinha aqui, esse aqui já tem uma vinculado. Não é um problema. Vou abrir como se estivesse lançando uma do zero. Você clica aqui em novo, ele vai abrir a telinha de transação recorrente e aí você lança a recorrência daquele contrato, tá? Então, é assim que funciona para você vincular uma recorrência, seja num contrato de venda ou um contrato de compra, né, um contrato contra um fornecedor, você lança aqui e ele já fica vinculado a esse contrato. E a lógica da recorrência é exatamente a mesma, ela vai aparecer no mesmo lugar, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vá escrevendo aí agora, porque no final eu vou ler. Não acabou ainda, porque a gente agora vai falar de lançamento recorrente.
Muita gente tem dúvida porque confunde bastante. A lógica, ela é extremamente parecida, mas a função ela é diferente. Vamos lá. Espera aí, deixa eu só ver direitinho onde ele está. Aqui, ó. Ele fica dentro de finanças. Modelos de lançamento e lançamento recorrente. Perceba que ele está em um módulo de finanças diferente do outro que está dentro do módulo de compra e venda. Qual a função do lançamento recorrente? Basicamente, pessoal, ela é uma função de você cadastrar uma regra de lançamento contábil recorrente, tá? Ela é muito específico, ela é bem menos usada do que a transação recorrente, mas ela vai funcionar com o mesmo intuito, ó. Eu tenho um lançamento aqui lançado. Como ela funciona? Você vai definir o lançamento contábil, tá? De crédito, qual é a conta de débito, qual é a conta de crédito. Baseado nisso, deixa eu pegar aqui, deixa eu lançar um do zero para a gente visualizar. Vamos lá. Vou criar aqui um lançamento recorrente. Vou gerar aqui, ó, teste webinar. Teste web. Bom, é um lançamento contábil, né? Então vou botar aqui, ó, lançamento contábil. Vou definir a minha conta de crédito. Vou colocar uma conta aqui de adiantamento. E vou definir uma conta de débito. Foi contra fornecedor que eu selecionei. Fornecedores. Então tem que ser uma conta de despesa. Deixa eu ver uma conta que minimamente faça sentido, né? Ah, vamos dizer que é o meu fornecedor de alimentação. Então, eu vou creditar adiantamento e debitar aqui uma conta de despesa, tá bom? É um lançamento bem aleatório, mas é só para vocês entenderem a lógica. E aí aqui funciona um pouquinho diferente, porque olha só. Quer dizer, é parecido, mas é tudo na mesma tela do lançamento efetivo recorrente. Então eu defino qual é o tipo de recorrência, então vou dizer aqui que é mensal também, e ele acontece todo dia 20. Não, se eu clicar aqui em válida, é válido até, eu defino a validade para quando se encerra esse lançamento contábil. Posso amarrar a filial aqui também na linha, tem aqui centro de custo, né? Algumas variáveis que você pode amarrar ao seu lançamento recorrente, mas enfim, vou adicionar esse lançamento aqui. E vamos nessa. Aonde que eu consigo verificar? Naquela mesma telinha, ó, aqui lá no cadastro do usuário eu tenho também, ó, exibir lançamentos recorrente. Ele vai me trazer. Vou fechar o sistema e abrir novamente para vocês visualizarem como que isso aparece quando você loga pela primeira vez. Já tem um outro sistema aqui para poder abrir. Maravilha. Ó, dessa vez ele apareceu, ó, a tela da transação recorrente e aqui, né, a tela principal da seleção de filial e a tela de lançamento contábil recorrente. Mesmo conceito, tá? Eu posso apenas executar ou clicar lá para poder adicionar. Eu vou executar esse lançamento contábil. Ele diz que é um lançamento permanente, mas foi embora. Lançou. Vamos abrir aqui e vamos verificar se de fato ele lançou esse lançamento contábil ali efetivamente no nosso sistema.
Tá lá, ó, o lançamento de R$ 1.000 contra adiantamento e despesa com alimentação. Então, a gente tem essas duas ferramentas, tá? O lançamento eu trouxe apenas para vocês saberem que é possível ser feito, mas o que realmente acaba sendo um diferencial é a transação recorrente. É ela que você vai usar para poder configurar as suas transações que se repetem, sendo ela transação de despesa ou de receita. Só um momentinho. Desmutei. Bom, então a transação recorrente é o que de fato vocês vão ter um grande ganho no dia a dia de vocês, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou dar uma olhada no chat agora para poder ver se alguém tem dúvida e direcionar, né? Dar uma resposta aí para vocês. Então agora é o momento de vocês perguntarem o que quiserem. Vamos lá. Vamos lá. Thalita. Boa tarde. A versão anterior do SAP não alimenta o fluxo de caixa. Tem alguma parametrização? Eu vou tirar aqui a tela para poder. Não, deixa a tela aí, deixa a tela aí que você acha que fica mais bonitinho. Então, Thalita, eu não sei qual versão você está falando, porque desde a versão acho que 8 já funcionava, tá? Então teria que dar uma olhadinha aí o que está acontecendo na sua versão do fluxo de caixa, porque o botãozinho tá lá, pode estar apenas em outro lugar, mas ele sempre funcionou dessa forma. Daniele, Rodrigo, a gravação será enviada para nós? A Jéssica já respondeu aí. É isso mesmo, o Daniele. Todo webinar fica efetivo no nosso canal do YouTube, tá bom? Maiara, Rodrigo, eu consigo vincular um pedido de compra e venda ao contrato? Sim, usando a recorrência para isso, tá? Deixa eu aproveitar que a gente tem tempo, eu só demonstro rapidinho aqui para você. Se for um pedido de compra, você vai abrir o seu contrato guarda-chuva e vai lançar uma recorrência baseada no tipo pedido de compra, tá bom? Isso para que você sempre lance o pedido automático já vinculado àquele contrato. Agora, se você está lançando um pedido de compra avulso, você também consegue vincular o contrato, porque dentro do pedido, vamos pegar aqui. Dentro do pedido você tem o campo contrato. É só encontrar aí aonde o campo tá, ó. O meu tá escrito, ó, número do contrato guarda-chuva. Eu consigo vir aqui e vincular esse pedido a um contrato guarda-chuva, tá bom? Que eu não tenho nenhum contrato para esse fornecedor, então por isso que ele não abriu nada. Mas se você tiver um contrato contra esse fornecedor, ele vai abrir aqui para você vincular. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Wellington Oliveira. A tela de confirmação de transação recorrente só aparece saindo e entrando no sistema? Não tem um caminho que eu consiga entrar? Wellington, tem sim. Vamos lá. Eu demonstrei saindo e entrando no sistema para simular o seu primeiro login do dia, tá? E demonstrar que o sistema, assim que você logar, ele já vai aparecer para você a tela. Mas o caminho para você abrir essa tela a qualquer momento do sistema, ele fica dentro de compra ou venda, transações recorrentes. Aí ela abre aquela telinha ali, tá bom? Próxima pergunta. Marcelo Rocha, fala novamente da recorrência no contrato guarda-chuva. Marcelo, falo com certeza. Então, cara, basicamente a transação recorrente vinculada ao contrato, ela usa o mesmo conceito do modelo de transação recorrente que eu expliquei. A diferença é,
para você criar uma recorrência avulsa, vamos dizer assim, você tem que acessar modelo de transação recorrente e você lança aqui. Agora, se você quer lançar uma recorrência de contrato, você precisa lançar o seu contrato, tá? Se for um contrato contra o fornecedor, você abre ele aqui através do módulo compras, contrato, guarda-chuva. E aí, automaticamente, ele já direciona um contrato contra fornecedores. E aí, ele tem uma aba chamada transação recorrente. E aí, nessa aba, você vai clicar aqui e vai cadastrar a sua recorrência. Nesse caso, a gente tem uma recorrência já vinculada a esse contrato, usando a mesma regra que eu expliquei mais cedo, onde você cria um modelo que se repete, vincula aqui a recorrência, a diferença é que ele já vai estar com contrato vinculado, e você consegue visualizar quantas vezes, ó, vou ter um caso aqui, ó, e aí conforme você vai executando a recorrência do seu contrato, você clica nele aqui, ó, e você consegue visualizar todas as recorrências, ó. O que você já executou e o que você não executou. Então você tem todo um. Deixa eu ver se esse último aqui tem alguma coisa executada. Todos eles aqui tá sem execução. Deixa eu ver se o primeiro a gente tem a visualização. Não vamos ter um que tenha executado. Mas leve em consideração que aí, vinculando aqui no contrato, você consegue clicar na recorrência que você criou e você vai ver todas as recorrências e quais você executou ou não. E aí vai estar aqui o documento vinculado também, tudo bonitinho. Boa, vamos lá. Rodrigo, uma dúvida, por favor. As previsões no fluxo de caixa, podemos ter também os pedidos de compra e venda ou somente as transações GNE, por exemplo? Dani, hoje a gente está falando de transação recorrente. Eu vou quebrar seu galho e vou te responder, tá bom? Mas se vocês acharem que é interessante a gente fazer um webinar falando de fluxo de caixa, a gente pega um dia só para destrinchar como funciona o fluxo de caixa do SAP e quais são as possibilidades. Mas eu vou te responder aí, porque é uma dúvida bem simples e rápida da gente resolver. Ó, abrindo o seu fluxo de caixa, você tem aqui, ó, adicionar documentos de marketing, tá? Ele geralmente já fica marcado. Só que se você marcar ele, ou clicar nos 3 pontinhos ao lado dele, você define quais são os documentos que você quer que leve em consideração no teu fluxo. Então, se você quiser que o pedido de compra e o de venda seja levado em consideração, basta marcar esse checkbox, tá bom? E aí executar o seu fluxo de caixa. Vamos lá. Próxima pergunta. A Thalita falou, né? A nossa versão é a 10. Thalita, tem que estar funcionando, tá bom? Então, se você tiver com dúvida aí, depois vê o vídeo, volta lá no nosso canal do YouTube, dá uma olhadinha, verifica se os caminhos estão iguaizinhos, tá? Se não, se sendo cliente da Alfa, abre um chamado que a gente consegue ajudar você. Vamos lá, Daniele. Aproveitando que estamos falando de fluxo de caixa, teremos alguma mudança de parametrização com a reforma tributária? Então, isso daí eu já não consigo mais entrar muito a fundo, Dani, porque o tema é transação recorrente. Pedro Felipe Simões Capelletti, belo nome. É possível configurar relatórios no SAP incluindo os lançamentos recorrentes no contas a pagar? Outra questão, o financeiro pode criar os lançamentos recorrentes e o recebimento fiscal incluir a nota fiscal de entrada ou somente o mesmo usuário tem que fazer a recorrência e a entrada? Respondendo à segunda pergunta, que aí é mais direcionada aqui na recorrência, não precisa ser a mesma pessoa, tá? O financeiro pode clicar, alguém pode criar a recorrência e aí o fiscal executar essa recorrência vinculando ali a nota fiscal, ou seja, escriturando essa nota fiscal de entrada. E aí, respondendo a primeira, é possível configurar relatórios no SAP? Então, são poucos relatórios que ele tem como nativo, como o fluxo de caixa que eu demonstrei, que você consegue levar em consideração a recorrência. Então, o fluxo de caixa, você vai ter ele aqui, e você tem como levar em consideração as transações recorrentes. E aí você marca, tá? Não só a transação, como os lançamentos recorrentes também que eu mencionei. Agora, se você está falando de construir uma consulta, possivelmente é possível, tá? Tem um treinamento aqui, teve um webinar exclusivo de como você criar relatórios no SAP usando a IA.
Então, acho que você usando o conhecimento que eu disponibilizei naquele webinar, você consegue criar um relatório usando a transação recorrente para isso, tá bom? Maravilha. Rodrigo, que massa, muito obrigada. Eu volto para esse webinar, hein? Legal. Deve estar falando lá do webinar de fluxo de caixa. Bom, a gente está sempre ali criando o nossos webinar baseado na necessidade de vocês. Inclusive, esse webinar aqui, ele só está acontecendo porque durante que teve, o pessoal em massa pediu para fazer um sobre transação recorrente. Olha aí, ó. A Jéssica já respondeu o que iremos fazer. Então, olha a importância de vocês estarem aqui e comentando o que vocês gostariam de ter ali de informações técnicas e ajuda, né, sobre funcionalidades do SAP. Qualquer tema que vocês precisarem, é só pedir aí que a gente vai encaixando e trazendo para vocês. Em qual data aparecerá a recorrência do fluxo de caixa? Boa pergunta, tá? Murilo, eu vou deixar como vai ter um webinar exclusivo de fluxo de caixa, eu estou vendo que vocês estão fazendo muita pergunta relacionada a isso, fica mais fácil eu responder lá, porque são algumas nuances, tá? Então, no relatório de fluxo de caixa, vai ser importante eu adentrar, porque, como eu disse, tem algumas especificidades que eu preciso explicar de como que essa recorrência, em qual data ela vai aparecer, tá? Porque é uma junção de a data que você definiu lá de recorrência versus a data também do vencimento que você vinculou no seu documento, no seu esboço, porque se for uma nota fiscal, por exemplo, que você paga o seu fornecedor em 3 vezes, ele vai aparecer 3 vezes, talvez em momentos diferentes no seu fluxo de caixa. Então, são diversas nuances. A Maria Silva. Se a data cair no final de semana ou feriado, quando irá aparecer o alerta de transação recorrente? Bom, ele sempre leva em consideração a data exata, tá? Então ali, se eu defino que é todo dia 20, independentemente se cair no dia 20 e 20 for um domingo, ele vai aparecer ali no domingo e vida que segue, vamos dizer assim. Porém, ele não desaparece, tá? Então, como vocês podem ver aqui, tudo que eu não executei está aqui pendente de execução. Ele só aparece aqui para eu executar na data que eu predefini. A Andiara tá feliz aí também, que vai ter o webinar de fluxo de caixa. Muito obrigado pela interação aí, tá, pessoal? Não esqueçam de seguir lá o nosso YouTube, nosso canal, porque todos os webinars que a gente já fez e todos que iremos fazer, eles ficam lá para sempre. Então, é só seguir o nosso canal, que assim que acabar aqui, daqui a pouquinho a nossa equipe vai estar postando esse webinar lá. Bom, eu vou dar mais 5 minutinhos aqui para vocês fazerem perguntas, tá? Então, se tiver dúvida, agora é a hora. Vambora! Gabriel levantou a mão aí, mas não tem como falar, Gabriel. Escreve lá, escreve aí a pergunta que eu consigo responder aqui para você. Ó, o Johan mandou aí o link do nosso YouTube. Então já cliquem aí, já se inscrevam para não perder as novidades. Curte, comenta, compartilha com seus amigos. Tá. Vou aguardar mais um pouquinho, tá? Para ver se vai ter mais alguma pergunta. Eu gosto bastante dessa função da transação recorrente. Tenho certeza que se vocês não utilizaram até hoje, vai mudar a vida de vocês no sentido de operacionalização do sistema. Ó, vou marcar até 47. Se ninguém perguntar, a gente encerra o nosso webinar de hoje, mas fiquem atentos, que já tem mais webinars já agendados e confiram lá
os que nós já fizemos. Tem muita coisa interessante mesmo. Esse webinar que eu mencionei de como criar relatório usando a IA, ele está salvando a vida de muita gente. Disponha, Marcelo. Beleza, falta só mais um minutinho. Eu acredito que vocês tenham conseguido já tirar todas as dúvidas, né? Fico feliz, teve uma galera muito boa hoje conosco aqui. O Cacildo aí, boa mensagem. No webinar anterior você sugeriu produção. Se eu não me engano, Cacildo, a gente já programou um webinar de produção também, tá? Eu preciso só conferir. Depois, se a Jéssica estiver por aí ainda, ela pode responder. Se não, a gente passa ali as datas, né? Fique atento na nossa página lá do LinkedIn também, que a gente sempre posta quais serão os webinars do mês. Natália comentou: parabéns pela iniciativa dos webinar, muito legal para reciclagem e dúvidas. Essa é a ideia, Natália, é a gente demonstrar que somos parceiros mesmo, tá? E tá aqui mensalmente trazendo temas aí que vocês têm dúvidas para poder manter vocês engajados aí no uso do sistema, sempre usando a melhor prática possível. Bom, eu acho que é isso, tá, pessoal? Só tenho a agradecer aí todo mundo que esteve presente no webinar de hoje. Fiquem atentos lá no nosso LinkedIn, segue lá também, porque todo post sobre a agenda do mês é postado lá e também vocês recebem por e-mail. Se vocês não estiverem recebendo, manda uma mensagem aí para o nosso marketing, né? Manda uma mensagem para a Alfa, abre um chamado, se for o caso, que a gente configura vocês aí para estar recebendo esse e-mail, mas acredito que todo mundo que esteja aqui esteja recebendo, tá bom? Muito obrigado novamente. Não esqueça de seguir, de nos seguir em todas as páginas. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.